Fala tricolores, tudo bem com vocês? Hoje vamos acompanhar aqui o programa G4 do Band Esportes, as principais notícias do tricolor do Morumbi. Confere aí. No Morumbis. Já vai ter muito ingresso vendido. É o considerado o maior enrosco entre os não grandes. O buraco aí, é um pouquinho mais embaixo, é isso aí. O buraco é mais embaixo, ainda mais com as questões todas que o São Paulo tem aí. Não sabe se o Caleri está com cisto de Bacher, o Rames está cansado e por aí vai. O Rames está cansado. Não, mas não tá? Não é isso? Não, não é... o Rames... Não me provoque. O Rames não tem ainda, na avaliação dele mesmo, condição de jogar 90 minutos. O que acontece com o Rames, desde que ele chegou ao São Paulo, a recuperação dele pós-jogo, ela é lenta, convencendo na carreira dele depois de muito tempo. Então o Rames vai estar no banco de reservas. O Caleri não vai jogar, embora não seja uma confirmação ainda, ele não treinou normalmente. Aquele negócio, uma situação simples, é só absorver o líquido. Fosse assim, o Luciano, que teve a mesma lesão, teria jogado uma semifinal de Copa do Brasil, que era inédita para o São Paulo lá atrás, e não conseguiu jogar. O Caleri não vai jogar. E aí, a grande surpresa do time pode ser a estreia do André Silva, que foi contratado para ser o centroavante em ausências do Caleri. Ele treinou bem a primeira semana, treinou muito bem essa semana, está na forma física de meio de temporada na Europa, vinha jogando, e foi inscrito no lugar do Nestor, e está apto. Então, se o Carpini quiser manter o sistema de jogo com centroavante, vai jogar o André Silva, e não o Juan. Né? Embora tenha jogado bem contra o Ituano, tem todas as questões, é jovem, parte da torcida pega no pé e tal. E o André Silva tem boas chances de estrear contra o Novo Horizontino. Então tá, André Silva pode ser a novidade. E acaba de chegar o cara, se o Caleri não puder jogar, Vessone. A gente estava falando aqui antes do programa começar, né? Tem um olhar de lupa sobre o trabalho do Carpini. Todo mundo, não, acho que não vai dar, não vamos chegar em lugar nenhum, o Carpini e tal. A torcida do São Paulo está impaciente com ele. Esse jogo aí é uma armadilha. No estádio não, né? No estádio não, verdade, tem razão, Não teve nenhuma pulga em relação ao Carpini até agora. Pelo menos até agora, é verdade. Então, a rede social, eu costumo brincar que você controla a rede social, né? Quando chega para arquibancada é a hora que dá problema para qualquer treinador. O clube, rede social, ele vai levando, tá? Não sei o quê. A hora que chega para arquibancada, aí a coisa altera. Então, vocês têm aí muito mais base aí para dizer isso. Então, acho que nesse sentido, ok. Mas a impressão que eu tenho é que o Carpini vai ficar no fio da navalha o tempo inteiro, assim, sabe? Se você cair pro Novo Horizontino, vai sobrar pra você. Se você cair vai sobrar pra você. E ele não vai ter nessa paz, a fase de grupos da Libertadores, hein? Olha lá, hein? Se estrear já mal. Então ele vai ter que conviver com isso, as costas dele não é larga como de outros treinadores. Mas dos três grandes aí, para mim, a maior gelada é o do São Paulo, acho que está claríssimo, assim, eu apostaria uns 60-40, porque o São Paulo joga em casa, porque tem maior investimento, está com o seu torcedor no seu gramado, favorito. Mas uns 60-40 é o meu limite ali, porque realmente o Novo Horizontino fez a campanha que fez, é um time muito organizado. Em Itaquera jogou, como há muito tempo eu não via ninguém jogar ali de time do interior, com propriedade, tudo bem, era um outro Corinthians, outra situação, mas cabeça erguida, jogando no campo de ataque de defesa do Corinthians. Então, realmente é uma gelada para o São Paulo. O futebol, amanhã, no final de semana, pode tudo acontecer diferente, né? O Palmeiras tomar sufoco. O futebol é isso, a graça dele, mas na teoria, o que a gente tem que falar antes, para mim é um 60-40, porque o Novo Horizontino vai dar trabalho aí, na minha visão, pré-jogo aí, viu? 55-45, daqui a pouco. É mesmo? Eu quero saber o que as fichas do Massa e do Arnaldo. Agora, Massa, diga. Acho que houve um erro de avaliação, pelo menos meu, mas acho que de muita gente, que quebrar o tabu e ganhar do Palmeiras, a Supercopa, dariam vida mansa para o Carpini até a Libertadores. Ganhou, se dane o Campeonato Paulista, não foi nada disso. Foi mal contra a Ponte Preta, errou não sei o que lá, errou aqui, perdeu do Santos. Ele já fica ali meio com olhares
atentos? Fica porque eu acho que a gente tem uma questão cultural de não conseguir clubes grandes esperar e bancar a escolha. Não dá. Então, quando você escolhe um treinador jovem, né, que não tem título expressivo na carreira, que não ganhou ainda com um clube grande, para ser o sucessor de um treinador que ganhou, segundo vocês mesmos, o título talvez mais importante aí da história do clube nos últimos anos, existe um gap muito grande. Então qualquer coisa está na lupa, está sob o olhar de todos nós, né? Principalmente do torcedor do São Paulo, porque o São Paulo vem com uma série de boas notícias, e aí o que quebra um pouco isso é a saída do Dorival para ir para a seleção brasileira, e você escolhe um treinador como ele. Então, quando você escolhe um treinador como ele, você precisa saber e você precisa encarar o fato de que ele vai cometer erros. Isso, se os maiores, melhores, grandes treinadores cometem, imagina ele, né? Então, esse olhar em cima do São Paulo é um olhar visando a Libertadores da América. Quer dizer, o que o Carpini fará na montagem do elenco se ele tiver que jogar na altitude? Se o São Paulo for a final do Paulista e tiver que jogar o meio do jogo, no meio de semana, a estreia na Libertadores contra o Bolívar lá em La Paz, ele vai fazer o que fez contra a Ponte Preta? Ele vai escalar um time para o primeiro jogo da final do Paulista e depois repetir esse time lá na Bolívia? Essas questões, para fazer o que o Abel fez, precisa ter lastro, e mesmo assim eu fiquei louco da vida, vocês se lembram? Quando ele, preocupado porque perdeu do Água Santa estadual, colocou o time reserva lá, o Palmeiras fez 1-0, virou, perdeu o jogo na Libertadores. Libertadores não se desperdiça ponto, chance, oportunidade, zero. Se ele fizer isso no estadual, eu vou ficar louco da vida mesmo, eu não vou entender. Dane-se o estadual, tá? Dane-se o estadual. Oi? O Carpini ou pro Abel? Não, para qualquer técnico. Então. Agora, para o Carpini fazer isso, precisa que a instituição diga, junto com ele, dane-se o estadual. Mas para ele em si, o mais importante não é o primeiro jogo da Libertadores. Quer dizer, depende do grupo, depende de tudo isso. Mas eu estou trazendo aqui uma hipótese. Hipoteticamente, se for o mesmo caso que foi o ano passado com o Palmeiras. Para você entender, se você quiser, a gente desenha aqui, dá um jeito. Não pode, para a instituição, ser o jogo do estadual a prioridade. Se for um caso desse, né? Se for a estreia contra o Nacional do Uruguai, beleza. Tá? Pode jogar todo mundo, domingo, quarta, domingo, é aqui, né? Mas jogar lá, então, é o que fica a desconfiança do time que ele colocou em campo contra a Ponte Preta. Lembra? Lembro. Então, para ele, ou o torcedor do São Paulo entende isso, ou se ele perdeu o estadual e perdeu o primeiro jogo da Libertadores, se ele perdeu o primeiro jogo da final do estadual, se classificar, evidentemente, e perder o primeiro jogo da Libertadores, cara, depois do segundo jogo, caso o São Paulo não reverta, como vai ser? Né? Só uma informação, termina, desculpa, não, perdão. Só eu queria colocar esses aspectos, porque agora o torcedor do São Paulo é parte integrante disso. Dizer que a emoção vale tudo, o cara não tem obrigação de entender. Tem sim, o cara tem obrigação de entender que o clube dele contratou um treinador jovem, um treinador que ainda não tem lastro, um treinador que ainda vai errar, como os outros todos erram. Assim como é a questão, se a gente for levar a ferro e fogo, o futebol pode tudo porque é emoção. Não pode, não. E outra, o torcedor também tem que ler balanço, entender como está sendo o pagamento do clube. Tudo isso é importante, cara. Não dá para ficar naquele romantismo torcedor. Nossa, ganhou, valeu, perdeu, não presta. Se ficar assim, meu irmão, pode ir trocando aí. Vem Carpini, vem, sei lá, qualquer outro, e vai buscar lá aquele que é o dirigente do Corinthians falou lá, como é o nome dele? Que falou, esse aí eu não quero, Zubeldia, Rebeldia, vai buscando outro, tá?
que não é característica do São Paulo, aliás, diga-se de passagem, como diria o Neto. Então é isso. Só uma informação, o São Paulo está contratando o Sabino. Isso mesmo. Zagueiro, né? 27 anos. Do esporte. Estava livre. É o cara para jogar do lado esquerdo ali. Que tá Canhoto. Calma. Eu não lembro direito. Fez 2 gols do São Paulo. O torcedor do São Paulo lembra bem. Fez dois gols do São Paulo pelo esporte nos acréscimos, levando a decisão do Brasil nos pênaltis. Meteu 2 gols, não sei se você lembra, no Morumbi. Lembrei dele. Não, ele é um jogador experiente, rodado, foi capitão do esporte há muito tempo, mas ele rescindiu com o esporte, não jogou nenhuma partida esse ano, está se recuperando de uma fissura no pé. E vai terminar a sua recuperação. Não imagine que ele vai jogar. Sim. Vai ser um contrato curto, 3, 6 meses, para ele fazer a recuperação e tentar mostrar que está recuperado e tal. Então ele não jogou esse ano, jogou quase todas do esporte no ano passado, esse ano não. Então, e como estava livre, e só nesse caso, depois do fechamento da janela, ele pode ser contratado, está sendo contratado o Sabino. Mas sem a perspectiva ainda de jogar. A inscrição até hoje, certo? Se for fazer a troca, quartas? Não vai ser. Provavelmente não vai ser inscrito no Paulista, não tem pressa porque não estará apto para jogar o Paulista. Não, aí seria para o brasileiro, para a Copa do Brasil. Tá. Exato. O Danilo Pérez, Arnaldo, ele fala o seguinte: Arnaldo me preocupou agora. Diga. Se a ausência do Caleri é quase certa e o André tem bastante chance de jogar, isso deixa praticamente certeza da repetição do inferno do 4-2-4. Ferreira, Lucas, Luciano e André. Aí é melhor demitir na escalação. O Massa faz todo um discurso explicando e aí já mandou Não adianta, cara, não adianta. São várias questões em relação ao Carpini. Massa passou por algumas delas. A outra que me chama atenção é a convicção que ele tem, e falou isso depois do jogo com o Ituano, que ele falou: olha, uma coisa que vocês podem ter certeza é que eu sou especialista nesse campeonato paulista. Pela Água Santa, por outros times e tal. Não vi tanto isso ainda durante esse campeonato. A outra coisa é a situação dele ser um técnico, que hoje a gente já conhece ele mais de perto, de mudar o time a cada jogo em relação ao adversário. Não vejo problema nenhum, acho uma virtude. Mas de não ter definido ainda um sistema base, um sistema preferido. Já jogou com 3 zagueiros, já jogou com 3 no meio, já jogou com 4 no ataque. Eu, de fato, acho esse sistema mais frágil, esse que está sendo ensaiado aí nesses últimos jogos, que foi colocado contra o Ituano. Acho que os melhores jogos do São Paulo foram em outro sistema, como o jogo contra o Palmeiras. Acho que essa é a grande armadilha. O São Paulo tem muita opção do meio para frente. Muita. Mais que quase todos os times do Brasil. Se ele cair na tentação de sempre colocar 4 do meio para frente, ele vai ter problema. E ele está caindo na tentação de colocar sempre 4 na frente. O Luciano pode vir, o Lucas, tal. Eu não gosto, acho que o time fica dividido em 2 pedaços, quase sempre assim no campo. Mas eu acho que a tendência para domingo é que ele repita o sistema do jogo contra o Ituano. Claro que a volta do Pablo Maia muda muito. Então, em vez de você ter 1,5, né, porque o volante tem que jogar por 1,5 nesse sistema, e o Pablo Maia joga por 1,5, em termos de vitalidade, a volta do Pablo Maia muda bastante. E o André, se jogar, ele é um centroavante, é bem diferente do Caleri. Ele é mais leve, ele é mais móvel, ele não é um jogador de presença fixa na área, é outra coisa. Quem não viu o André jogar é outra coisa, é um outro tipo. O que não que é exatamente ruim, né? Não, pelo contrário. Exato. Eu acho Você que tem 2 características diferentes. Aquele trabalho sujo que o Caleri faz de marcar o volante e os zagueiros, ele faz também? Faz, é mais leve. Quem joga na Europa tem que fazer, né? Ele jogava no Vitória Guimarães, tem que fazer. Mas ele não é um jogador de ficar pivô dando trombada. Ele é um jogador de mais deslocamento e tal. Que, nesse sistema, dependendo, pode até encaixar melhor do que o Caleri isolado lá com... Enfim. Mas é uma perda, a ausência do Caleri significativa. O São Paulo não vai ter o Rato também, isso já é certo. Se tivesse o Rato à disposição, mais um empurrão para fazer o 4-2-4. Então, enfim, tem essas situações. E, curiosamente, a presença do Rames Rodrigues, se fosse para jogar como titular, ela impediria esse sistema.
Né? Com o Rames Rodrigues e mais 3 você não joga, nem contra o Ituano faltando 10 minutos, precisando fazer gol. Mas ainda não será desta vez. Lembrando, Palmeiras, São Paulo, qualquer time, acaba o jogo, domingo vai todo mundo para suas seleções. Né? São Paulo teve vários convocados, incluindo o Rames Rodrigues. Então, aí se for para a semifinal passando pelo Novo Horizontino, vai ter todo esse negócio do resgate, quando vai chegar, um joga nos Estados Unidos, outro joga não sei o quê, outro joga não sei o que lá. E veremos quando serão as semifinais do campeonato. Para a gente fechar, São Paulo e Isso é o Sabino, Novo Horizontino. atrás de você. Sim, ó, o Sabino aqui atrás de mim, falamos um pouco dele, zagueiro que pode ser contratado, fazendo recuperação lá no Refis. Ainda sobre o André, centroavante, ele tem característica diferente, mas esse jogo que muitas vezes do Carpini, que é um jogo de bola longa, o Caleri é ótimo nisso. Mas ele é bom também. O André também é bom nisso. Embora seja mais móvel, seja diferente, ele também mais rápido. Tem essa característica. Jogar de costa e tal. Pro jeito que o Carpini gosta do lançamento longo. Porque o Novo Horizontino, quando tiver a bola, vai jogar. Fichas, 55-45 pra mim. 60-40, eu falei. 60-40 Vessa. 49-51 pro Novo Horizontino. Uia! Abriu palpite, ué. Palpite. Tem que manter agora. O mesmo que você, 55-45. Tá aí, então. Isso por causa do fator casa, Morumbi cheio e tal, não sei o quê. Bom, galera, essas são as notícias do São Paulo através do G4 Band Esportes. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam sobre essa possível escalação com o André Silva, jogador que estava lá em Portugal até pouco tempo atrás, e sobre essa possível contratação do São Paulo do zagueiro Sabino, ex-Sport. Vocês acham que ele vai dar certo ou não? Pelo que entendi, vai ser um contrato de produtividade de curto prazo, né? Enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acharam sobre esses assuntos abordados no vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Um grande abraço.